Agora a gente fala que a instituição fiscal independente do Senado apontou para o cumprimento da meta fiscal de déficit zero agora, neste ano de 2025. Mas ressaltou que o cenário para o governo alcançar o superávit primário de 0,25 lá no ano que vem, em 2026, aí já é mais difícil. No relatório de acompanhamento fiscal de abril, divulgado ontem, a IFI aponta que a estimativa do momento é de déficit de 64,2 bilhões de reais neste ano. Isso que é o equivalente a 0,51% do PIB, fora aí da margem de tolerância da meta. Além disso, a IFI também ressalta que o orçamento subestima despesas com Previdência, BPC, Bolsa Família. Para debater a viabilidade do cumprimento da meta fiscal pelo governo, eu converso agora com Pedro Souza, analista da IFI. Tudo bem, Pedro? Obrigada por conversar com a gente. Muito bem-vindo aqui no CNN Money. Uma boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos telespectadores. Bom, nesse último relatório, a instituição fiscal independente revisou o cenário de resultado primário para o ano de 2025 e, em relação à previsão e à meta fiscal deste ano, foi averiguado que é possível haver o cumprimento da meta, considerando os abatimentos com precatórios por volta de 44 bilhões e considerando o limite inferior da meta de resultado primário, por volta de 30 bilhões de reais. E aproveito justamente para te perguntar, Pedro, diante desse cenário, para que a gente consiga entender um pouco melhor, por que, então, a partir dessas informações que você nos passa, por que a gente vai conseguir, então, acompanhar que o governo deve conseguir bater a meta desse ano e ano que vem a gente tem esse cenário muito mais difícil? Porque vocês citam, então, a questão de subestimar despesas importantes com benefícios sociais, né? Queria entender alguns detalhes de o que nesse momento está fazendo com que o governo consiga cumprir essa meta agora em 2025 e para 2026 já fique mais difícil. Bom, em 2026, a gente tem uma questão de que a meta de resultado primário ela é um superávit de 0,25% do PIB, o que dá por volta de 33 bilhões, 30 bilhões de reais. Ou seja, o governo ele tem que sair de uma situação onde ele está tendo um déficit, que este ano a gente está prevendo déficit, assim como o próprio governo prevê esse déficit, mas que ainda é possível fazer um abatimento de despesas com precatórios acima do limite estabelecido pela PEC dos precatórios, certo? Então, o que acontece? Ano que vem, o governo tem que fazer um esforço fiscal muito importante para poder cumprir esta meta. E esse esforço fiscal ele tem que ser feito, geralmente, na base do corte de despesas discricionárias, que são aquelas despesas com custeio, investimentos, frente às despesas obrigatórias, que não podem ser cortadas, que é uma obrigação constitucional. Em relação aos benefícios previdenciários, por exemplo, em 2025, para o ano de 2025, a gente estima que tem uma redução, tem uma subestimação do parte do orçamento de 16 bilhões de reais este ano. E a implicação disso é simplesmente que, em relação à execução fiscal e a quantidade de benefícios, tanto no final do ano quanto neste começo do ano, indica que esse orçamento aprovado agora neste começo de ano, ele está subestimado, né? Então, o governo teria que aumentar esse volume de despesas durante o decorrer do exercício e reduzir algumas despesas para poder cumprir o pagamento dessas despesas. Por ano de 2026, este cumprimento ele se torna ainda mais difícil, porque o governo, ao mesmo tempo que ele tem que pagar despesas que estão em tendência de aumento, ele ainda tem que cumprir com os pesos de saúde e educação, o que, de certa forma, torna o cumprimento disso muito difícil e a gente acusa justamente neste relatório que haveria a possibilidade de simplesmente não ter o cumprimento, né, sem um ajuste fiscal robusto para chegar neste resultado. Ou seja, a gente está diante de um cenário de que, para além de não cumprir a questão aí das metas, a gente está olhando especificamente para o novo arcabouço fiscal, que talvez também já acabe dando problema para o ano que vem, né? Sim. O projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, enviado recentemente pelo governo, ele já aponta para esse risco muito forte, porque quando a gente vê a composição das despesas, a gente vê, de certa forma, uma composição estável em relação às despesas obrigatórias, só que quando a gente olha as despesas discricionárias, que são as despesas feitas para ajuste fiscal, né, que o governo, em tese, tem algum manejo,
a gente tem uma situação de simplesmente elas chegam num volume muito baixo, né? Em 2026 elas ficam em torno de 208 bilhões, né, na projeção do governo para o PLDO, e a composição, quando a gente olha a composição, a gente tem uma discricionária livre de emendas e dos pisos de saúde e educação de 83 bilhões. Só que a partir de 2027, que aí já foge um pouco ao escopo do nosso relatório, mas que está presente também no PLDO, essas despesas ficam negativas, ou seja, é um cenário basicamente improvável que o governo simplesmente está alertando que, na situação atual, considerando as nossas regras fiscais e a trajetória de despesas atuais, a gente simplesmente não vai conseguir cumprir em 2027, né? E aí, se a gente for fazer o cálculo também, a gente começa a perceber que até 2029 é um cenário que começa a ficar cada vez mais difícil, inclusive por causa dessa rigidez orçamentária, né? Você falava sobre os gastos discricionários, a gente viu os números previstos, inclusive a partir dessa entrega que a gente acompanhou do orçamento de 2026, e a gente tem visto muitos economistas ficando céticos e realmente assustados. Alguns falando em colapso fiscal, falando sobre uma crônica de uma morte anunciada. Eu queria ouvir de que forma que a IFI também está avaliando esse movimento até 2029, levando em consideração esse cenário aí dos gastos discricionários, que a tendência é de que fiquem praticamente aí em zero até 2029, é um cenário que vai cada vez mais caindo até lá. Sim, na situação do PLDO, o arcabouço fiscal ele inseriu um novo dispositivo na lei de responsabilidade fiscal, e isso obriga o governo a mandar metas fiscais que sejam compatíveis com a sustentabilidade da dívida pública no médio prazo. E, bom, esse PLDO ele reflete isso. Só que, ao mesmo tempo que ele reflete isso, ele simplesmente expõe um cenário de que o próprio governo já aponta de que, na situação atual, é simplesmente inviável esse cumprimento. Na tabela 7 do anexo de riscos fiscais do PLDO, por exemplo, a projeção, não só a projeção de despesa discricionária está caindo em valores nominais, como a gente chega a valores líquidos, né, de discricionária, depois do pagamento dos mínimos de saúde e educação e das emendas parlamentares, que simplesmente chega em valores negativos. E em 2029, quando a gente olha a composição total, eles colocam 8,8 bilhões, o que é simplesmente inviável de executar, né? Assim, pode-se falar em uma questão de ser uma coisa impraticável, mas é um documento importante justamente por acender o alerta de que, sem nenhum ajuste fiscal, o arcabouço fiscal, do modo como ele está, e as despesas primárias, da forma como elas estão crescendo, não conseguiríamos cumprir essas metas fiscais de modo a estabilizar a dívida, né? Então, na situação atual, ou o governo simplesmente aumenta o limite, né, o que pode causar um grande efeito econômico com o aumento de juros, ou simplesmente o governo faz um ajuste fiscal forte nos próximos anos, né? Em 2027, isso é particularmente relevante, porque em 2027 as despesas acima do teto dos precatórios, elas voltam para os limites de despesa, né? E é por isso que tem uma queda tão brusca de um ano para o outro. Essas despesas, elas vão contar para a meta de resultado primário e elas vão contar também para o limite de despesas primárias. Então, além do impacto já dessas medidas que vão custar 55 bilhões em relação aos precatórios em 2026, em 2027 isso entra de uma forma ampla, sem nenhum ajuste, né? Sem nenhum ajuste prévio, né? Durante a coletiva do PLDO, o governo, inclusive, alertou que pretende inserir algumas medidas para compensar receitas e tudo mais, mas, na nossa estimativa, é que as despesas do governo para 2026, por exemplo, elas já estão subestimadas, né, em relação ao que a gente prevê. Ou superestimadas, na verdade, né? A gente tem uma expectativa de que a arrecadação, na verdade, seja inferior, o que vai complicar justamente ainda mais o cumprimento dessas despesas, desse limite em 2026. E é muito interessante você trazer para a gente esse estudo, levando em consideração que 2026 é um ano eleitoral, portanto, naturalmente, a gente sabe que os governos, ainda mais levando em consideração que é um governo que pretende aí tentar uma reeleição, a gente sabe que naturalmente é um processo que os governos já gastam mais durante um ano eleitoral, até para tentar se reeleger. Portanto, para além do que a gente sabe, do que o governo está prevendo então gastar, para além do que vocês nos dizem que existem despesas que não estão sendo contadas nesse caso para o orçamento de 2026, tem os gastos que não são contabilizados porque ainda não foram pensados, mas que eventualmente no fim desse ano, para o ano que vem, vão começar a surgir aí levando em consideração o cenário eleitoral. Portanto, qual o caminho que vocês começam a entender daqui para frente, olhando para esse cenário fiscal de 2026? É possível reverter esse quadro a tempo?
Bom, essa é uma questão muito complexa de ser analisada, né? É, possível seria, só que o problema é que, enfim, a INFE não dá recomendação de políticas, né? A gente aponta o problema e a questão do problema é que justamente as despesas elas estão crescendo num nível muito acima, né, de compatibilização com o arcabouço fiscal. E aí, quando a gente coloca uma meta de resultado primário positivo, ou seja, um superávit já a partir de 2026, ou a partir de 2027, né, na verdade, o que acontece é que o governo tem uma expectativa muito forte de. O governo tem que fazer um ajuste fiscal muito forte, o que vai ter, eventualmente, seus custos políticos e custos legais também, né? Uma questão, por exemplo, o programa de enfrentamento das filas do INSS, ele tem tido efeito. A gente não consegue aferir o efeito ainda, né? Mas a grande questão é que a gente não viu uma redução, né, da concessão de benefícios previdenciários e BPC, né? Eles estão crescendo num nível muito acima. Só que esse tipo de medida, ela tem um efeito secundário de justamente você conceder o benefício mais rápido e não ter que pagar juros sobre a concessão, né? Ou seja, do tempo que você demora para conceder o benefício até a concessão, ter que pagar um adicional. Só que mesmo assim, né, sem uma medida muito robusta, considerando que o salário mínimo desse ano ele vai vincular o ajuste nos anos seguintes, o que vai gerar um efeito em cascata no longo prazo, além dos pisos de saúde e educação, que eles também têm regras que não são compatíveis com o arcabouço, de certa forma gera uma limitação, né, em relação à composição desse ajuste fiscal que, sobre as regras atuais, é algo, ao nosso ver, de certa forma inviável, né, de cumprir essas metas fiscais propostas no PLDO, certo? Perfeito. Pedro Souza, analista da IFI, muito obrigada pela conversa, por nos explicar um pouco mais sobre o estudo de vocês. Qualquer novidade é só nos chamar, que a gente gostaria sim de ouvir um pouco mais sobre o cenário e como vocês têm acompanhado esse quadro fiscal brasileiro. Um bom trabalho para vocês por aí. Boa quinta. Obrigado, boa tarde para todo o público. Obrigada.